Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Você acha que volta porque ainda ama, mas a verdade é mais obscura. Você volta porque está viciado. Não na pessoa, mas na química psíquica que ela dispara em você. É como um usuário que, mesmo sabendo que a droga o destrói, encontra nela uma vertigem que nenhuma sobriedade oferece. Você não volta por afeto, volta pela fissura. Freud já nos lembrava que a mente é uma máquina de repetição. Ela busca inconscientemente reviver o trauma, como se insistir na mesma dor fosse uma forma de, um dia, vencê-la. Só que o dia nunca chega. Você não procura cura, procura familiaridade. E a familiaridade, no seu caso, tem cheiro de abandono e gosto de humilhação. Schopenhauer, por outro lado, diria que a sua vontade, essa força cega que move tudo em você, não quer o seu bem-estar. Ela quer o movimento, a tensão, a excitação que só existe quando há algo que falta. Amar, para essa vontade, não é nutrir, é desejar, e desejar é viver no tormento da falta. O que você chama de amor, ele chamaria de servidão à ilusão. Talvez você já tenha prometido a si mesmo, nunca mais. Talvez tenha chorado, quebrado contatos, bloqueado números. Mas basta um aceno, uma lembrança, uma mensagem no meio da noite, e lá está você, atravessando todas as barreiras que jurou erguer. Não é fraqueza moral. É dependência química, só que a substância está embalada em palavras, gestos e silêncios. A abstinência dói mais do que os abusos que você tolera. E essa é a parte mais brutal. No fundo, você sabe. Não é falta de consciência. É a recusa de viver no vazio que sobra quando você larga a sua droga emocional. A questão que eu quero que você carregue ao longo desse vídeo é simples e impossível de responder sem se despir de todas as desculpas. Você ama essa pessoa ou ama a sensação de se perder nela? Talvez a pergunta mais honesta que possamos fazer sobre o retorno a quem nos destrói não seja por quê, mas o que exatamente eu ganho com isso? É aí que o discurso romântico começa a ruir. Porque se olharmos sem o véu das justificativas, a resposta não se encaixa na narrativa de amor incondicional. O que existe é um sistema de recompensa e punição tão preciso quanto de um laboratório de condicionamento, mas infinitamente mais cruel porque você mesmo escolhe entrar na jaula. Freud nos oferece a primeira chave para entender o mecanismo, a compulsão à repetição. É um impulso inconsciente de reviver experiências marcantes, especialmente as traumáticas, na esperança secreta de transformá-las. É como se sua psique dissesse, dessa vez, vou conseguir um final diferente. Só que não consegue. E, ironicamente, quanto mais fracassa, mais cresce a urgência de tentar de novo. É o vício de quem se feriu e, em vez de cicatrizar, insiste em cutucar a ferida até sangrar. Schopenhauer complementa com uma visão ainda mais áspera. Para ele, somos movidos por uma vontade que não tem interesse algum em nossa paz. A vontade quer desejar, e o desejo, por natureza, vive do que falta. Quando você finalmente obtém o que queria, o prazer dura instantes, e logo a vontade cria outra carência para alimentar-se. Numa relação tóxica, essa lógica se transforma em um teatro macabro. O parceiro que fere também é aquele que, de forma intermitente, oferece pequenas doses de prazer e afeto. É o reforço intermitente, o mesmo que mantém um jogador preso a uma máquina caça-níqueis. A imprevisibilidade da recompensa é o que mantém você cativo. É assim que se forma a droga psíquica. Cada mensagem não respondida, cada afeto negado, cada gesto frio se mistura, no seu corpo, com as raras doses de atenção e carinho. E isso cria um coquetel de ansiedade, euforia e alívio que nenhuma relação estável e saudável consegue replicar. Não porque o saudável seja menos intenso, mas porque o saudável não precisa te salvar do abismo que ele mesmo te empurra. Agora, respira fundo. Pensa na última vez que você disse a si mesmo que era a última vez. Quantas últimas vezes já se acumularam na sua história? Quantas dessas voltas foram justificadas com frases como ele, mudou ou dessa vez vai ser diferente? A lógica do vício afetivo não se sustenta em promessas alheias, mas na sua capacidade de mentir para si mesmo e acreditar. E há ainda um outro ponto desconfortável. O retorno a quem te destrói também é uma maneira de evitar algo pior, ou pelo menos, algo que você teme mais. A solidão. O silêncio.
O vazio de acordar e não ter mensagens, o desconforto de não ser o centro do universo de ninguém, nem que seja para receber raiva e desprezo. Para muitos, a presença tóxica é preferível ao vazio. E é aí que o ciclo se consolida. A dor conhecida é mais suportável que a incerteza do desconhecido. Schopenhauer diria que, nesse cenário, a sua vontade não está apenas aprisionada. Ela está perfeitamente alimentada. Enquanto houver falta, haverá movimento. E enquanto houver movimento, haverá razão para voltar, mesmo que esse caminho leve, de novo, ao mesmo precipício. Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo, e talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. Quando falamos em dependência afetiva, a tendência é imaginar algo suave, quase romântico, como se fosse apenas amar demais. Mas essa definição é perigosa porque disfarça a violência que ela carrega. Dependência afetiva não é excesso de amor, é ausência de autonomia. É a transformação de uma pessoa inteira em uma extensão da vontade de outra. E quando a relação é tóxica, essa fusão se torna uma prisão de portas abertas. Nada te impede de sair, exceto a convicção de que você não sobreviverá sem aquele que te fere. Freud chamaria isso de um aprisionamento no circuito pulsional, onde a busca pela satisfação, no caso, emocional, é atravessada por frustração constante. Há um prazer mórbido em perseguir aquilo que nunca se completa. No amor saudável, a presença do outro alimenta. No amor doente, a presença alterna entre nutrir e envenenar. E é essa alternância que cria a fixação. Porque se a dor fosse constante, você iria embora. E se o prazer fosse constante, a excitação cairia. O que te mantém não é nem a dor nem o prazer, mas a imprevisibilidade de qual virá em seguida. Aqui entra o conceito de reforço intermitente. Em laboratório, sabe-se que um rato pressionará uma alavanca até a exaustão se as recompensas forem distribuídas de forma aleatória. Quando o afeto é administrado assim, ora com intensidade, ora com frieza, a ligação não enfraquece. Pelo contrário, se fortalece. Porque a mente se condiciona a pensar que, se resistir mais um pouco, a próxima recompensa virá. É uma espera que nunca se encerra e que vai corroendo lentamente a sua capacidade de reconhecer abuso. Schopenhauer, ao falar sobre a vontade, descreve algo muito próximo disso. Para ele, o ser humano está condenado a desejar eternamente, e cada conquista é apenas um intervalo antes de um novo sofrimento. Em uma relação tóxica, esse mecanismo se intensifica. A conquista deixa de ser um estado e passa a ser um instante roubado da dor. O parceiro abusivo fornece justamente isso, não a felicidade, mas o alívio momentâneo do sofrimento que ele mesmo provoca. E esse alívio, por ser breve e raro, parece mais valioso que qualquer estabilidade. Você já percebeu como, nessas relações, o prazer e a dor começam a se confundir? O carinho chega depois de uma briga e, por isso, é sentido como uma reconciliação heroica. Um pedido de desculpa se torna prova de amor, quando, na verdade, é só a manutenção do ciclo. E cada volta sua confirma ao outro que ele pode continuar, que você ainda é território seguro para o retorno da violência. Essa é a face mais cruel da dependência afetiva. Ela não só destrói quem a sente, mas alimenta o poder de quem a provoca. Freud nos lembraria que existe uma raiz infantil nesse padrão. Muitas vezes, ele nasce na relação primária com as figuras de cuidado. Crianças que receberam amor de forma instável, ora caloroso, ora frio e distante, aprendem que afeto é algo que precisa ser conquistado. Elas crescem buscando, nos parceiros, o mesmo movimento que viviam com os pais. Agradar, ceder, se moldar, tudo para garantir uma migalha de segurança emocional. E quando encontram alguém que reproduz esse jogo, chamam isso de química ou destino. Mas é apenas a psique repetindo o script. E é aqui que o conflito interno atinge o ponto mais doloroso. Parte de você sabe que deveria ir embora, mas outra parte, mais antiga e primitiva, acredita que a sobrevivência depende de ficar. É como se abandonar a relação fosse o mesmo que perder a identidade. Porque, com o tempo, você deixa de ser um indivíduo e passa a ser apenas aquele que ama o outro. Quando esse amor é retirado, resta o nada. E o nada é insuportável. Schopenhauer diria que, ao ceder à vontade, você se deixa arrastar pelo movimento cego do desejo, sem jamais alcançar um estado real de paz. Para sair disso, seria preciso romper com a própria natureza da vontade,
Um gesto radical, que exige mais do que força, exige consciência plena do mecanismo. Mas aqui está o problema. A maior parte das pessoas não quer destruir o desejo, quer satisfazê-lo. Mesmo quando isso significa voltar para a fonte da dor. Você já tentou imaginar como seria a sua vida sem essa pessoa? Não romantize. Pense no cotidiano, nas manhãs silenciosas, na falta de mensagens, no fim das discussões que, de tão frequentes, viraram rotina. Consegue perceber se o que te assusta é a ausência dela ou a ausência do drama que ela traz? Porque se for o drama, então não estamos falando de amor, mas de um vício perfeitamente alimentado, e você é, ao mesmo tempo, vítima e cúmplice. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. Agora é hora de abrir o corte. Não para sangrar mais, mas para enxergar de onde vem a infecção. O vício afetivo não é um acidente de percurso. Ele é arquitetado por forças internas e externas que se retroalimentam. E quanto mais você tenta explicá-lo com palavras como destino, química ou ligação de almas, mais você mascara um sistema psíquico e filosófico que só funciona porque você colabora, ainda que inconscientemente. Freud nos dá uma pista ao falar sobre a pulsão de morte. Não é que você busque literalmente o fim, mas existe uma tendência em repetir padrões que conduzem ao sofrimento. A pulsão de morte se disfarça de busca por prazer, porque assim ela consegue avançar sem resistência. Em uma relação tóxica, a excitação de reencontrar o outro, depois de uma briga ou afastamento, ativa um ciclo pulsional completo. Tensão, crise, reconciliação, breve satisfação e novamente tensão. O prazer está em completar esse ciclo, não em interrompê-lo. E aqui Schopenhauer se torna ainda mais implacável. Para ele, a vida humana é movida por uma vontade que não se sacia e que se expressa através do desejo constante. A felicidade, segundo ele, é apenas a pausa momentânea entre duas dores. Você percebe o que isso significa no contexto de uma relação abusiva? Significa que cada reconciliação não é prova de amor, mas apenas a pausa ilusória que antecede a próxima queda. Você não está subindo, está girando no mesmo eixo. O reforço intermitente, já mencionado, age como cimento dessa estrutura. Imagine que seu parceiro é o único distribuidor de uma droga rara. Ele controla quando e quanto você recebe. O atraso da dose não é descuido, é estratégia inconsciente ou deliberada para aumentar sua dependência. Quanto mais escassa a recompensa, mais você se agarra às lembranças dela. E é nesse espaço de escassez que sua mente começa a criar justificativas. Ele, está ocupado, está passando por um momento difícil, eu também erro. Essas desculpas são o equivalente psicológico de dizer a próxima dose vai valer a pena. O corpo também entra nesse jogo. A ciência mostra que o apego e a rejeição ativam os mesmos circuitos cerebrais envolvidos no vício químico. Dopamina, oxitocina, cortisol, uma dança bioquímica que te mantém oscilando entre euforia e ansiedade. E, como em qualquer vício, o tempo de abstinência aumenta a fissura. Você começa a lembrar apenas dos bons momentos, filtrando mentalmente a violência, as humilhações e o desgaste. É um mecanismo de autopreservação que, paradoxalmente, preserva o próprio ciclo de destruição. Mas existe uma camada ainda mais sombria. O apego doloroso também oferece um sentido de identidade. Viver em função de alguém, mesmo que isso doa, pode ser mais confortável do que encarar o vazio de se pertencer. Há um terror existencial no silêncio que sobra quando você se afasta. Schopenhauer diria que, nesse vazio, a vontade fica exposta e começa a se contorcer em busca de um novo objeto de desejo. E, se você não resistir, encontrará outro parceiro com o mesmo padrão, porque o seu inconsciente não busca cura, busca a continuidade da peça. Freud veria aqui o retorno do recalcado. Aquilo que não foi resolvido na infância retorna, disfarçado, nas escolhas amorosas. A figura que te dá afeto e, em seguida, o retira, é um eco da relação inicial com aqueles que deviam proteger você. É como se sua psique dissesse: se eu conseguir que essa pessoa fique, vou provar que finalmente sou digno de amor constante. Mas essa prova nunca chega. E cada fracasso reforça a crença de que você precisa tentar mais, amar mais, ceder mais. O que torna tudo isso tão difícil de romper é que, para sair, não basta perceber. É preciso suportar o que virá depois. A abstinência emocional,
a queda dos níveis de dopamina, o choque de realidade sem anestesia. É uma dor limpa, mas crua. Uma ferida que, sem o entorpecente, pulsa mais forte. E é nesse momento que muitos voltam, não porque o outro mudou, mas porque a dor da ausência parece insuportável. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. Agora que a ferida está exposta, precisamos olhar para ela sem desviar. A dependência afetiva não se sustenta por causa da força do outro sobre você, mas pelo pacto silencioso que você fez com a sua própria falta. E esse pacto tem cláusulas psíquicas muito antigas, a de que amor precisa ser conquistado, a de que afeto e sofrimento são inseparáveis, a de que, se o outro vai embora, é porque você não vale o suficiente. Freud chamaria isso de um enredo inconsciente, escrito na infância e encenado na vida adulta. As figuras que deveriam ter dado cuidado estável talvez tenham oferecido afeto de forma irregular, criando em você a convicção de que precisa merecer cada gesto de carinho. É esse enredo que se atualiza quando você se envolve com alguém que alterna calor e frieza. Não é coincidência, é familiaridade. Seu inconsciente reconhece o padrão e chama isso de amor. Schopenhauer, olhando por outra lente, diria que sua vontade encontrou nesse ciclo um objeto perfeito. Ele nunca satisfaz por completo e, portanto, nunca deixa de ser desejado. É uma engrenagem que não para, porque a própria falta se torna combustível. Essa é a razão pela qual, mesmo quando você vence, quando consegue a atenção, o carinho ou o compromisso, logo começa a sentir a inquietação do próximo vazio. O entendimento começa quando você percebe que não é o outro que o mantém preso, mas a sua própria necessidade de repetir a história. Você não volta porque é fraco ou ingênuo, você volta porque uma parte sua ainda acredita que, se insistir, vai transformar a dor em segurança. É essa ilusão que sustenta a sua lealdade ao ciclo. Para quebrar isso, não se trata apenas de cortar contato. Trata-se de reconhecer a estrutura, de entender que o que você sente como química é, na verdade, a reação bioquímica ao reforço intermitente. De admitir que, sem o drama, você sente um vazio, e que esse vazio é seu, não dele. É aqui que a saída começa, quando você para de esperar que o outro cure o buraco que só você pode encarar. O encaminhamento, então, é paradoxal. Não é correr para preencher o espaço com outra pessoa, mas aprender a permanecer nele até que a fissura diminua. É suportar a abstinência como quem se desintoxica, um dia de cada vez, sabendo que a lucidez que virá depois vale mais do que a euforia artificial que você recebe hoje. É aceitar que a vontade, no sentido schopenhaueriano, sempre buscará novos objetos, mas que você pode escolher não se curvar a todos. Agora, respira fundo. Consegue perceber que a ausência que você teme é, na verdade, a presença de você mesmo, e que talvez essa seja a única companhia que você vem evitando? Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo, e talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. No fim, a pergunta nunca foi por que você volta para quem te destrói. A pergunta verdadeira é: o que você teme encontrar quando parar de voltar? Porque essa resposta não está no outro, está no espaço que sobra quando ele deixa de ocupar a sua vida. E esse espaço é brutal. É silêncio. É a abstinência. É um espelho limpo demais, no qual você não pode culpar ninguém além de si mesmo. Freud veria aí a resistência final, a recusa de abandonar a repetição porque, ao quebrar o padrão, você é forçado a encarar a verdade de que a ferida original não foi curada. Que ainda dói como na infância. Que ainda existe a criança que mendiga afeto, mesmo vestida com a roupa adulta da autossuficiência. Schopenhauer não seria mais gentil. Ele lembraria que, enquanto a sua vontade estiver no comando, ela vai continuar procurando algo, qualquer coisa, que a mantenha em movimento. Se não for essa pessoa, será outra. A ruptura real não é com o parceiro, mas com a própria lógica de desejar o que te fere. E isso exige um ato radical. Dizer não, não apenas ao outro, mas à parte de você que confunde dor com intensidade. Talvez você leia isso e pense: mas e se ele, ou ela, mudar? Essa é a esperança que alimenta todo vício. Mas mudança, em relações assim, quase nunca significa transformação estrutural. Significa, no máximo, uma nova forma de adiar o inevitável.
A recuperação verdadeira não começa no reencontro, começa no dia em que você não atende mais a ligação, mesmo que a voz do vício esteja gritando dentro de você. A dependência afetiva é, no fundo, um pacto com a própria fuga. Fuga de si, das memórias, da solidão. E a cura não é voltar para a guerra com uma armadura mais grossa. É abandonar o campo de batalha e suportar o silêncio até que ele se torne paz. Você vai sentir saudade, vai sentir raiva, vai sentir vazio e, um dia, vai sentir indiferença. É nesse dia que você vai perceber que a droga perdeu o efeito. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e, principalmente, não foge do que te provoca.